Na escuridão das ruas de Londres, onde o concreto e o ferro misturam-se como medo, nasceram os gêmeos Cray, Ronnie e o Red. Eles não nasceram em berço de ouro, mas sim em um mundo de dificuldades, na zona leste da cidade, onde a vida valia pouco e a sobrevivência dependia de força e astúcia. Desde jovens, os dois demonstraram um talento natural para o crime. Eles estavam destinados a ser algo além do comum, mas a pergunta era: o que exatamente? Sua história não começou com o glamour das grandes gangues, mas com pequenos furtos, brigas de rua e lutas internas, onde a sobrevivência era o único objetivo. A violência sempre foi parte de sua vida, e era nela que encontraram seu poder. Não havia temor, não havia arrependimento. Cada golpe, cada ameaça, cada aliança forjada pela dor foi um passo rumo ao topo. Eles eram os donos de seu destino, e Londres seria sua cidade. O que os outros viam como impiedade, eles viam como estratégia. Quem não se adapta cai era o pensamento que guiava os passos dos Cray. E não havia limites para o que poderiam alcançar. A primeira grande ação deles foi contra uma gangue rival, um pequeno teste de poder. Eles não tinham escrúpulos e rapidamente se tornaram conhecidos por sua violência brutal. Não havia honra em seus atos, apenas um desejo insaciável de dominar, de fazer com que todos os olhassem com medo. Os Cray eram imponentes não apenas pela força física, mas pela habilidade de manipular situações a seu favor. Eles não eram apenas criminosos, mas estrategistas, e seu olhar penetrante, seu jeito calmo, ocultavam uma mente calculista, disposta a sacrificar qualquer coisa e qualquer um para garantir que saíssem por cima. A cidade começou a notar os gêmeos. Aos poucos eles foram subindo nas fileiras do crime organizado. Suas ações foram rápidas e certeiras, e logo começaram a ter o controle de territórios estratégicos. A palavra lealdade passou a ser sinônimo de medo. Quem não se alinhava aos Cray era eliminado, e não havia espaço para fraqueza. Mesmo os maiores criminosos, conhecidos por suas próprias forças, foram engolidos pela sombra que os gêmeos lançaram sobre a cidade. Aos poucos eles passaram a controlar não apenas as ruas, mas também os negócios de apostas, prostituição e até a proteção de grandes comerciantes. O império começou a se expandir. E com ele, a sede de poder. Não mais apenas gangues nas sombras, mas um império consolidado, um reinado forjado nas chamas do caos. Mas o império dos Cray não era uma simples linha reta. Não havia crescimento sem dificuldades. O mundo do crime é traiçoeiro, e à medida que ganhavam força, também atraíam olhares mais atentos das autoridades e de outros criminosos poderosos. A paranoia começava a tomar conta. Cada novo movimento dos Cray era analisado, e a cada nova conquista, mais inimigos surgiam. O jogo das alianças também era uma parte crucial de sua ascensão. Os Cray não eram apenas guerreiros. Eles eram negociadores, manipuladores astutos, mas sempre com uma linha tênue entre a lealdade e a traição. Quando o perigo se aproximava, era cada um por si, e às vezes os próprios aliados eram os primeiros a cair. No entanto, apesar disso, a união dos gêmeos nunca foi quebrada. A fraternidade deles, essa ligação única entre os dois, era algo imbatível. Juntos, eles eram mais fortes. Juntos, tinham o mundo a seus pés. Mas a verdadeira força deles não estava apenas na violência física, mas na maneira como conseguiam seduzir e controlar as mentes das pessoas. Como mestres na arte da manipulação, eles usavam a psicologia das ruas, entendendo os medos, os desejos e os pontos fracos de todos ao seu redor. Ronnie, com seu comportamento imprevisível, era visto como o mais louco dos dois, mas também o mais imprevisível, alguém que podia fazer qualquer um tremer apenas com o olhar. Já Reg, mais controlado, era o estrategista, o cérebro por trás das grandes operações. Quando Yun era uma máquina imbatível de destruição e controle. O som das sirenes já começava a se fazer ouvir com mais frequência nas áreas. Sob o comando dos Cray, as investigações começaram a se intensificar, mas ninguém ousava se meter com os gêmeos. Os policiais sabiam que enfrentavam algo maior que uma simples gangue. Eles estavam lidando com uma força do submundo que tinha raízes profundas na cidade. Os Cray estavam além da lei, e sabiam disso. O jogo deles não era mais sobre sobrevivência, mas sobre Rainer, sobre ser temido, sobre ser a sombra que todos sentiam, mas ninguém conseguia escapar. A tensão aumentava, e o ciclo de violência e manipulação se repetia, sem fim à vista. Londres estava prestes a descobrir o verdadeiro poder dos gêmeos Cray. À medida que suas ações se tornavam mais ousadas e suas redes de poder mais complexas, o mundo ao redor deles começava a ruir. O crime, a corrupção e a brutalidade tornavam-se uma parte de cada rua, de cada esquina. O império dos Cray estava crescendo. Eles estavam prontos para dominar a cidade,
e a cidade estava prestes a ser engolida por eles. A violência era apenas o começo, e a verdadeira história dos Kree estava prestes a se desenrolar de maneira ainda mais impiedosa. E foi assim que os gêmeos Kree começaram a ser temidos. Não eram apenas gêmeos, eram o rosto de uma nova era, de violência e poder. Quando o medo se instalava, quando a cidade sussurrava seus nomes, sabiam que haviam chegado ao seu auge. O jogo estava em suas mãos, e ninguém mais poderia controlá-los. As ruas de Londres se tornaram o palco da história que nunca seria esquecida. E a ascensão dos Kree marcaria para sempre o submundo do crime da cidade. O Império dos Kree não se limitava apenas a domínios territoriais, mas a uma rede complexa de alianças, manipulações e estratégias que se entrelaçavam nas sombras de Londres. No entanto, quando se alcança o topo, a solidão torna-se inevitável, e esse é o preço do poder. A ascensão dos gêmeos não foi apenas marcada pela violência, mas pela construção de uma máquina implacável, uma engrenagem onde, para manter a roda girando, sacrifícios eram necessários. Cada movimento era um teste de resistência, não apenas contra inimigos externos, mas contra os próprios demônios internos que rondavam os Kree. A confiança e a honra começaram a desmoronar em um mar de suspeitas, e a verdadeira face dos gêmeos Kree começou a se revelar. No auge de sua força, Londres estava subjugada. Os Kree haviam se tornado figuras tão poderosas que o próprio sistema legal parecia incapaz de detê-los. Eles estavam acima da lei, manipulando os tribunais, controlando os mercados de apostas ilegais, e até mesmo interferindo nas decisões políticas da cidade. Os jornais falavam deles como se fossem lendas vivas, e para muitos, os Kree eram sinônimo de medo, mas também de respeito. Suas entradas em qualquer ambiente eram acompanhadas por um silêncio carregado, e as pessoas se curvavam não só diante de sua fama, mas diante de uma força que parecia imbatível. Rony, sempre o mais imprevisível dos dois, continuava a ser uma figura enigmática. Seu temperamento errático e sua personalidade caótica eram uma mistura de genialidade e loucura. Ele não precisava de palavras para dominar qualquer sala. Seu olhar feroz e seus gestos contidos diziam tudo. Mas por trás desse comportamento, havia uma mente ardilosa capaz de manipular as situações mais complexas a seu favor. Ele gostava de controlar a narrativa, de ser o centro das atenções. E sua presença fazia todos ao seu redor se sentirem como se estivessem no limite de uma explosão. Reg, por outro lado, era o cérebro por trás de cada operação. Ele mantinha o controle das finanças, das negociações e dos negócios sujos que os Kree estavam gerenciando. Com um sorriso calculista e uma capacidade impressionante de persuadir e enganar, Reg sabia que o poder vinha de algo mais profundo, que a violência. Ele entendia a psicologia humana, sabia como jogar com os medos e desejos dos outros. Seu domínio sobre os negócios não era apenas pela força, mas pela astúcia, pela habilidade de fazer com que outros se sentissem parte de sua rede, sem que soubessem que estavam sendo manipulados. No entanto, com o poder vieram os inimigos. Não só os criminosos de rua, mas também aqueles que antes eram aliados, mas que agora estavam começando a ver os Kree como uma ameaça. Foi nesse momento que as primeiras fissuras começaram a aparecer. Em qualquer império, sempre há aqueles que buscam mais poder, e no mundo dos Kree, a traição estava sempre à espreita. Os outros chefes do crime, ao perceberem que a influência dos gêmeos estava crescendo e que suas próprias fortunas poderiam estar em risco, começaram a conspirar, a tentar derrubar o império dos Kree de dentro para fora. A paranoia se espalhou rapidamente. Rony, com seu temperamento imprevisível, não conseguia mais confiar em ninguém, nem mesmo nos homens que haviam sido seus companheiros desde o início. A lealdade, que antes era a base de seu império, começou a se fragilizar. Regissa, mais calculista, via com desconfiança as movimentações ao redor dos Kree, mas também sabia que não podia agir impulsivamente. O cerco estava se fechando, mas a resposta dele sempre foi a mesma: violência. Quando a traição se manifestava, o sangue se espalhava e a rua falava. Ninguém queria trair os Kree e viver para contar a história. Porém, à medida que o império crescia, os Kree começaram a se distanciar ainda mais da realidade das ruas. O controle absoluto de Londres os havia cegado para o que estava acontecendo ao seu redor. Eles estavam tão imersos no jogo de poder que não perceberam que o próprio sistema que ajudaram a construir estava se voltando contra eles. A corrupção, a manipulação e a brutalidade tornaram-se tão rotineiras que eles passaram a acreditar que nada poderia destruí-los. Mas estavam errados. Cada novo movimento, cada novo ato de violência trazia uma consequência inevitável. O Imperial Embra Grande estava prestes a desmoronar o fim Kamako. O fim começou a se desenhar quando os Kree, em sua busca insaciável por poder,
começaram a ir longe demais. Não bastava mais controlar os pequenos territórios. Não bastava mais dominar os pequenos negócios. Agora eles queriam ser os donos absolutos, os senhores de tudo. Essa ganância, que antes parecia ser a força que os impulsionava, começou a ser a sua ruína. A cidade estava ficando contra eles. As alianças começaram a desmoronar e com isso o Império dos Kree começou a perder a confiança daqueles que o sustentavam. A polícia, que até então parecia impotente, começou a se aproximar. Os Kree, embora intocáveis até aquele ponto, começaram a ser perseguidos implacavelmente. As informações vazavam. E o império que antes parecia indestrutível agora estava sendo esmagado pela pressão. Eles se viam cercados por seus próprios erros. A paranoia que antes os mantinha alertas agora os paralisava. Rony se isolava, sempre mais imprevisível, mais paranoico, enquanto Reg tentava manter a calma. Mas também sabia que o fim estava próximo. Por mais que tentassem, não havia mais como escapar. Os Kree estavam em um caminho sem volta. O medo que haviam espalhado por toda a cidade agora estava se voltando contra eles. Cada novo inimigo parecia ser mais perigoso que o anterior. E a traição não vinha apenas das ruas, mas de dentro de sua própria rede. O Império estava se desintegrando e, no final, os próprios Kree perceberiam que o maior inimigo que enfrentavam não era o crime organizado ou a polícia, mas sim a própria arrogância e os erros de cálculo que haviam cometido ao longo do caminho. E assim, enquanto Londres se preparava para finalmente livrar-se da sombra dos gêmeos, o Império dos Kree desmoronava não por um golpe externo, mas por sua própria corrupção interna. O fim era inevitável, e Londres jamais esqueceria a era de terror que os Kree haviam trazido para suas ruas. Os últimos dias do Império dos Kree não foram marcados por grandes confrontos, mas por uma sucessão de erros estratégicos, fraquezas internas e uma pressão implacável da lei e da traição. A mesma força que os levou ao topo agora os derrubava com uma velocidade aterradora. A paranoia que havia começado como uma medida de precaução tornou-se uma prisão psicológica, e a confiança que antes era a base do reinado dos gêmeos, agora era um eco distante, perdido nas sombras de suas próprias ações. Londres, que antes se curvava diante deles, agora se preparava para vê-los cair. Cada esquina da cidade, que antes era marcada pelo medo e pelo respeito à sua presença, agora era observada com uma mistura de indiferença e alívio. A cidade que durante tanto tempo viveu sob o domínio tácito dos Kree começava a respirar novamente, mas esse respiro também significava a entrada de um novo ciclo, onde os fantasmas do passado, como os próprios Kree, nunca seriam realmente apagados. Eles haviam deixado uma marca profunda, indelével na história da cidade. Mas essa marca agora estava condenada a se transformar em lembrança. Enquanto a investigação contra os gêmeos ganhava força, a história deles já estava sendo escrita. De outra forma, a imprensa, que até então os tratava com reverência, agora os julgava como figuras trágicas. E o mundo do crime, que os havia saudado como mestres, agora os via como símbolos de um ciclo que chegava ao fim. Era uma mudança gradual, mas irrevogável. Os Kree estavam perdendo não só o controle sobre Londres, mas também a capacidade de se manter relevantes no jogo cruel e imprevisível do crime organizado. E o que estava por trás dessa queda? Não era apenas a ação das forças policiais. Não era prisão iminente, mas algo mais sombrio. Algo que se enraizou profundamente nas próprias estruturas do Império dos Gêmeos. Era o peso de sua própria arrogância. O que antes era um império construído sobre o sangue de inimigos e traições, agora se desmoronava pela falta de apoio e lealdade. A traição que eles mesmos haviam semeado se espalhou pelas fundações de seu domínio, e como um castelo de cartas, tudo desmoronou. Rony e Reg, mais isolados do que nunca, viram seus aliados desaparecerem. Um a um. Os homens que, antes, estavam dispostos a morrer por eles, agora estavam inclinados a falar. O medo que os gêmeos haviam imposto aos outros agora estava sendo retornado. E o próprio pânico que eles haviam espalhado ao longo dos anos agora tomava conta deles. Rony, sempre o mais volátil, passou a se fechar em um mundo onde a realidade e a loucura se misturavam. As esquinas do bairro, que antes eram dominadas por sua presença, agora pareciam vazias e distantes, como se o próprio mundo tivesse se afastado deles. Reg, que sempre foi mais comedido e calculista, agora via seu império se desintegrar. Ele tentava desesperadamente manter as rédeas, mas cada movimento, cada palavra parecia em vão. As investigações, elas se intensificavam. A polícia estava mais perto, e mais importante ainda, os rivais estavam se aproximando. A guerra, que antes se travava em suas ruas, agora era travada dentro de seus próprios muros. O Império dos Kree não só estava sendo atacado de fora, mas estava ruindo de dentro. Corroído por sua própria desconfiança, a última tentativa de resistência dos Kree foi um esforço fútil de recuperar o controle.
de restaurar a ordem onde na verdade não havia mais nada a ser salvo. Eles começaram a recorrer aos métodos mais desesperados, indo contra tudo e todos. Mas as alianças que antes eram fortes estavam agora enfraquecidas. Os chefes das outras facções do crime começaram a ver que os Cray não eram mais uma ameaça, mas uma fraqueza, e como qualquer predador que se aproxima de sua presa. Eles atacaram. Foi nesse momento que a prisão de ambos se tornou inevitável. Ronnie e Red, que uma vez eram intransponíveis, agora estavam prestes a ser destituídos de seu poder. Os dois homens que haviam dominado Londres, que haviam controlado tudo, agora eram apenas dois fugitivos, caçados não só pela polícia, mas pelos próprios homens que haviam alimentado e traído ao longo dos anos. As traições começaram a se multiplicar, e os Cray, que eram conhecidos pela lealdade inquebrantável de seus seguidores, agora viam seus antigos aliados voltando-se contra eles. O clímax da queda dos Cray aconteceu quando Ronnie foi preso. Em um momento de desespero, ele tentou fugir, mas as autoridades estavam muito perto. A prisão de Ronnie não foi apenas o fim de uma era para ele, mas o simbolismo de que o Império havia finalmente desmoronado. Reg, ainda tentando manter alguma forma de controle, viu-se cercado, sem opções. As ruas que ele uma vez controlou agora eram desconhecidas e hostis. O homem que tinha sido o cérebro por trás do Império agora estava sendo arrastado para a prisão, onde ele teria que enfrentar o mesmo sistema que por tantos anos havia desafiado com facilidade na prisão. Longe do glamour e do poder que haviam desfrutado, ambos os irmãos se viram confrontados com suas próprias falhas e escolhas. A luz que antes os iluminava, alimentada pela violência, pela manipulação e pelo medo, agora estava apagada. A prisão, com suas grades e muros, tornou-se o reflexo do que havia se tornado suas vidas. Uma prisão que eles mesmos haviam construído ao longo de anos de conquistas e, ao mesmo tempo, não havia mais respeito, não havia Maze Meadow. Eles estavam apenas entre outros criminosos, agora tão vulneráveis quanto os homens que haviam destruído no passado. Os anos que se seguiram à prisão de ambos foram uma sequência de declínios físicos e emocionais. Ronnie, o mais temperamental, viu sua saúde deteriorar-se com o tempo, enquanto Reg, que sempre se manteve mais calmo, foi atormentado pela solidão e pelo peso de suas próprias decisões. Ambos viveram seus últimos anos com a constante lembrança do que haviam perdido, não apenas o império que tinham, mas a própria lealdade que por tanto tempo foi sua maior força. A desilusão tomou conta de suas vidas, e a história dos gêmeos Cray, uma vez marcada pela violência e pelo domínio, agora se tornava uma memória distante. Uma história de um império que caiu sob seu próprio peso, e Londres, que havia vivido sob o controle de Ronnie e Reg Cray, agora olhava para o futuro com um alívio cauteloso, sabendo que a era dos gêmeos havia chegado ao fim. No entanto, o legado deles não seria facilmente esquecido. Os Cray ainda eram lembrados como os homens que desafiaram o sistema, que viveram fora da lei e que, mesmo diante da queda, permaneceram símbolos de um tempo em que a violência era a chave para o poder. A história deles se tornaria parte do folclore da Londres, uma história de ascensão e queda que nunca seria esquecida, mas que também não poderia ser repetida.